Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, estamos aqui no quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde nós refletimos dominicalmente os textos que são propostos pela Igreja. Na liturgia de hoje, o 25º domingo do tempo comum, a Igreja nos propõe a primeira leitura, extraída de Isaías 55, do 6 ao 9, a segunda leitura, extraída da Carta de São Paulo, Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 20c ao 24, depois o versículo 27. E o Evangelho, São Mateus, capítulo 20, versículo do 1 ao 16a, é uma parábola. Então, vamos começar pela primeira leitura, a leitura do profeta Isaías, que vem nos alertar para buscarmos o Senhor enquanto é tempo, enquanto ele se deixa encontrar. Denis, e o que seria um tempo para buscar o Senhor? Que tempo é esse? O tempo é esse tempo que nós estamos vivendo. É o tempo em que nós estamos vivos. Esse é o tempo favorável. Esse é o dia da salvação, diz o apóstolo São Paulo aos Coríntios. Então, ele diz assim, primeira leitura: buscai o Senhor enquanto pode ser achado. Invocai-o enquanto ele está perto. Abandone o ímpio seu caminho e o homem injusto suas maquinações. Volte para o Senhor, que terá piedade. Volte para o nosso Deus, que é generoso no perdão. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Aqui eu dou uma paradinha. Então veja, o tempo favorável, o tempo em que o Senhor ainda tem misericórdia, o tempo ainda que podemos encontrar o Senhor, é exatamente o tempo da nossa vida. O tempo da nossa vida é o tempo favorável. O Catecismo da Igreja Católica, que está aqui, aqui em cima, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 399, se eu não estou enganado, mas a citação eu vou dizê-la como está lá, vai dizer assim: não há arrependimento para Satanás e os seus demônios depois da queda, depois que foram precipitados do céu, como também não há arrependimento para o homem depois da morte. Então, aquele tempo antes da queda de Satanás era o tempo da misericórdia para ele e para os seus demônios. Depois que ele foi precipitado, o Catecismo da Igreja Católica, nesse mesmo parágrafo, continua dizendo: não há mais arrependimento para Satanás. Não há mais perdão para Satanás. Não porque exista uma deficiência na misericórdia divina. Ao contrário, é porque o caráter do seu pecado é irrevogável. Ele continuou deliberadamente com o seu projeto pecaminoso até o dia em que foi precipitado. Então, não tem mais como voltar atrás. O mesmo se dá para o homem. É por isso que o profeta Isaías vai dizer, buscai o Senhor enquanto pode ser achado. Invocai-o enquanto ele está perto. Então, por que isso? Porque depois que nós, quando eu digo nós, Deus que nos perdoe, Deus que nos livre, mas eu digo depois que a humanidade for julgada e aqueles que forem precipitados ao inferno forem precipitados de fato, não terá mais como procurar o Senhor. O tempo já se passou, já se foi, não existe mais possibilidade. O Senhor estará longe, não longe no sentido de que Deus não pode ser, vamos dizer assim, Deus não pode contemplar ou ver ou estar ou pegar ou tocar alguém. Não, porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente, Deus pode fazer qualquer coisa, Deus sabe de tudo, Deus está em todo lugar. Porém, Deus se ausentará voluntariamente. E que grande pavor será para aqueles que Deus assim o fizer. E ele vai dizer que a gente, para encontrar o Senhor, nesse tempo favorável, precisamos abandonar a nossa vida velha. Precisamos abandonar a nossa vida velha. Porque os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Assim disse Jesus, quando São Pedro disse: não, Senhor, nós não permitiremos que isso te aconteça. O que foi que Jesus falou? Pedro, afasta de mim, Satanás, porque os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus, mas os pensamentos
dos homens. E concluindo a primeira leitura, ele vai dizer: então, meus caminhos estão acima dos vossos caminhos, diz o Senhor, e os meus pensamentos acima dos vossos pensamentos. Quanto está o céu acima da terra? Então, o autor sagrado aqui, o profeta Isaías, ele faz uma comparação que os pensamentos de Deus estão mais elevados do que o céu, ou melhor, o céu da terra. Mas isso ainda é o mínimo, isso é... O autor tentou exagerar, mas ainda não consegue transmitir a distância, né, infinita que está os pensamentos de Deus dos nossos pensamentos. E eu vou deixar a segunda leitura para o finalzinho e vamos para o Evangelho. O Evangelho diz assim: naquele tempo Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história de um patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Então, para que você entenda essa parábola aqui, essa moeda de prata é a salvação, ok? Essa moeda de prata é a salvação que o Senhor nos dá. O Senhor nos poderíamos dizer, nos paga, mas nós não compramos, nós não, vamos dizer assim, fazemos algo para receber ou merecer a salvação. A salvação é dada gratuitamente. E é por isso que a parábola vai mostrar isso no decorrer da própria narrativa da parábola. Então ele diz, a moeda é a salvação, é a paga, né? Deus nos pagando, Deus nos dando a salvação, podemos assim dizer. Eu vou tirar essa palavra pagando para que as pessoas não pensem que nós conquistamos a salvação por nossas próprias forças. Mas o Senhor nos dá, porque Ele nos dá os dons para nós trabalharmos, e trabalhando, como diz o apóstolo São Paulo, disse ontem a Timóteo, né? Trabalha, guarda o mandamento de forma irrepreensível, né? Para quê? Para o dia da vinda do Senhor. Então, ele continua dizendo, pela madrugada chamou, né, alguns trabalhadores e disse que pagaria uma moeda por dia. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse, ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. Veja, aos primeiros ele acertou uma moeda de prata. Aos das 9 horas, ele já disse que pagaria o que é justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde. E fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, no finalzinho do dia, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse, por que estáis aí o dia inteiro desocupado? Eles responderam, porque ninguém nos contratou. Veja, ninguém nos contratou. O patrão lhe disse, ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Então, aqui é onde entra de maneira extraordinária a salvação. A salvação está aqui, quando Deus manda chamar todos à sua presença para dar a eles o pagamento, ou seja, para dar a eles a sua moeda, a sua salvação. E ele manda que o administrador chame os últimos, aqueles que foram chamados no finalzinho da tarde, às 5 horas da tarde. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata, aquilo que foi acertado com os que foram convidados pela madrugada. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Deixa eu voltar aqui. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro. Então, quando foi chamado os das 5 da tarde, logo depois, Jesus não demonstra aqui na parábola, ipsis litteris, mas foi chamado aqueles das 5 da tarde, depois o das 3 da tarde, depois do meio-dia, depois das 9 horas, e por fim, em seguida vieram os que foram contratados primeiro.
e pensavam que iam receber mais. Eles pensaram, se esses que foram contratados no fim do dia receberam o pagamento de uma diária, receberam o pagamento completo de um dia, então nós iremos receber muito mais, eles pensaram, né? Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Então veja que maldição alguém querer se apresentar diante de Deus e questionar a Deus. Como fizeram indiretamente aqueles homens em que Jesus dá um exemplo dizendo, olha, muitos naquele dia se apresentarão diante de mim e vão dizer, Senhor, nós curamos no teu nome, fizemos milagres no teu nome, ressuscitamos no teu nome, fizemos prodígios no teu nome, expulsamos demônios no teu nome, e ouvirão da parte do Senhor, apartai-vos de mim, malditos, todos vós que praticai a iniquidade, porque eu não vos conheço. Oxê, mas não fizeram tudo aquilo em nome de Jesus? Fizeram em nome de Jesus. Mas é aquilo que Jesus vai dizer. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mesmo que usem do nome de Jesus. Mesmo que graças atuais, ou seja, graças que Deus derrama a todo instante, a todo momento e no coração de qualquer pessoa para levar aquela mesma pessoa ou outra pessoa à salvação, mesmo que essas graças sejam derramadas, isso não significa dizer que estas pessoas que receberam graças atuais sejam salvas ou que se salvarão. Aqueles que se salvarão serão aqueles que recebem as graças, ou melhor, a graça habitual ou graça santificante, aquela graça que continuamente está com a pessoa. E quando a pessoa perde, tem que voltar ao sacramento da confissão para recebê-la de volta. Então, o Senhor vai dizer, estes últimos trabalharam, eles vão dizer, né, melhor dizendo, questionando a Deus, estes últimos trabalharam uma hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Muitas vezes, eu fico pensando que algumas pessoas poderão pensar isso. Eu passei, Senhor, 50 anos na igreja. Eu passei a minha vida inteira na igreja. E o Senhor vai me dar a mesma salvação que o Senhor deu àquele ladrão que na última hora roubou o céu. Podemos assim dizer? Então alguém pode questionar. Estes últimos trabalharam uma hora só, e tu os igualastes a nós, que trabalhamos para ti o dia inteiro, que vivemos na tua casa o dia inteiro, anunciando o evangelho o dia inteiro, e suportamos o cansaço, a fadiga de carregar a cruz a vida toda. Então o patrão disse a um deles, amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado, por último, o mesmo que dei a ti. Por acaso, não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? E aqui Jesus conclui, assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então, meus amados irmãos, para nós que trabalhamos ou que estamos trabalhando a vida toda no reino, nós não podemos pensar como pensou estes homens da parábola. Devemos pensar como o apóstolo São Paulo. Veja o que ele vai dizer. Ele deseja estar com o Senhor, mas ao mesmo tempo ele deseja continuar na terra para anunciar o evangelho e alcançar mais pessoas. Veja o que diz o apóstolo São Paulo aos Filipenses. Irmãos, Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte, São Paulo está dizendo. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não importa se eu vivo ou se eu morro, Paulo diz. Entretanto, se o viver na carne significa que meu trabalho será frutuoso, neste caso, não sei o que escolher. Sinto-me atraído para os dois lados. Tenho o desejo de partir para estar com Cristo, para estar com o Senhor. O que para mim seria de longe o melhor. Mas para vós é mais necessário que eu
continue minha vida neste mundo. Então ele vai dizer, olha, eu desejo estar com o Senhor, que é melhor. Porém, se para vocês, e é de fato para vocês, mais importante que eu esteja aqui, eu continuarei aqui, se for do agrado de Deus. Só que depois ele conclui, só uma coisa importa, se vivei à altura do Evangelho de Cristo. Só uma coisa importa, nós precisamos viver à altura do Evangelho de Cristo. Se vivamos ou se morramos, que vivamos ou morramos para Cristo, diz o apóstolo São Paulo. Então, meus irmãos, não tenhamos a inveja que tiveram aqueles primeiros contratados. Mesmo que nós trabalhemos o dia inteiro, que nós possamos fazer isso por Cristo e para Cristo. Deus abençoe você e até próximo domingo, se Deus quiser. Mas, lembrando, segunda-feira nós temos um encontro aqui. Deus abençoe. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê a sua graça de compreendermos que este é o tempo da misericórdia. Este é o tempo favorável. Este é o tempo da salvação e que nós possamos buscar o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar, enquanto Ele está perto. E lembremos-nos de que os pensamentos de Deus não são os pensamentos dos homens. Amém.